experiências, ciências, ideologias, experiências de vida, será que nós podemos dizer que de fato há bondade na nossa sociedade? Há esperança no meio das pessoas? Há de fato um amor que é experimentado, vivenciado na essência dele, no que é o amor de fato, que muitas vezes é confundido com libertinagem, não mexe comigo, em nome do amor eu faço qualquer situação. Será que tem sido praticados essas virtudes nesse nosso tempo, refletindo o Senhor Jesus? A partir desse texto que nós lemos, queridos irmãos, nós vamos observar que mesmo numa outra cultura, num outro tempo, nós podemos ver situações que são padrão dentro da humanidade e dentro da nossa perspectiva pessoal, individual, que nos vão ajudar a responder essas questões e ao mesmo tempo a gente poder ser avaliado pelo Espírito de Deus. Avaliar-se a si próprio, mas permitir também que Deus fale ao nosso coração, de tal forma que ao final dessa palavra você possa sair daqui com um pensamento e uma decisão que você pode e deve tomar na sua caminhada. Peço que você fique com a sua Bíblia aberta para a gente caminhar então. O que nós temos aqui, irmãos, dentro do contexto maior em que esse versículo está escrito, é a experiência de um homem que vai até Jesus para perguntar sobre algumas questões que o incomodavam, o tiravam a paz. Esse homem era um homem extremamente bem-sucedido, um mestre da lei, como o próprio texto vai nos mostrar, contexto desse capítulo 3, um mestre da religião nos dias de Jesus, dentro de um contexto teocrático. O Estado de Israel possuía uma questão de que o governo de todas as coisas, apesar de estarem submissos ao governo romano, foram conquistados, invadido o seu país, e o governo romano exercia o poder sobre eles. O Estado de Israel se via como um Estado sendo subjugado por uma outra cultura, mas havia uma luta constante de que não se perdesse os valores de uma teocracia, de que aquele povo, embora invadido, embora muitas vezes tendo que fazer e vivenciar a sociedade debaixo do que Roma diz, aquele povo lutava para preservar a cultura de que eles seguiam um Deus, a cultura de que desde o início de todas as coisas e passando depois pelo chamado de Abraão, aquele que funda aquela nação, aquele povo preservaria a cultura, o nome, as práticas de que Deus é que era o verdadeiro governante daquele povo. Esse homem chamado Nicodemos, se você olhar no primeiro versículo aí do capítulo 3, ele era também um homem muito rico. Lá em João, no capítulo 19, versículo 39, você vai ver Nicodemos sendo citado novamente como um homem que vai dar uma contribuição genuinamente generosa, potentosa para uma determinada situação. Então nós temos aqui um homem que era um mestre da lei, um grande pastor daquela época, extremamente bem sucedido quanto aos seus saberes, zeloso quanto à lei, porque ele era um fariseu, e o partido dos fariseus era composto por pessoas que realmente queriam manter a pureza da sua fé. Muitas vezes nos nossos dias nós chamamos uns aos outros, às vezes, aquele fariseu, aquela farisaica, alguma coisa nesse nível para acusar alguém. Mas a proposta inicial para que aquele grupo foi criado 2 séculos antes desse momento aqui, era um grupo que queria de fato ser puro, ser gente separada, tanto da cultura helênica, que fora estabelecida primeiramente, e depois da cultura romana. Era um grupo que realmente queria preservar os valores de culto, os valores de prática, e eles eram considerados então extremamente puristas. Mas eles caem numa outra questão, que passam a viver uma religião apenas externa,
as pessoas precisavam ver aqueles homens em praças orando, as pessoas precisavam ver que eles se lavavam quando encontravam com alguém, as pessoas precisam ver que eles cumprem a lei, todo o rito, mas a lei mais oral do que a lei escrita. Então um traduzia, falava para o outro, ele repetia coisas que ele ouvia, muito mais do que verificando a lei. Daí você vê experiências como Jesus dizendo assim: ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Jesus traz a palavra registrada, aquilo que Moisés de fato havia registrado. E nesse contexto, irmãos, esse homem está confuso, extremamente incomodado, porque ele estava observando algumas coisas acontecendo no seu tempo. Assim como que eu te perguntei, talvez você olhe para esse tempo e fale assim: puxa vida, quantos cristãos nós temos nesse nosso país? Mas aí a gente para pensar e fala: será que tem havido diferença nessa nossa nação? Quanta gente falando em nome de Deus, mas será que de fato Deus tem agido e mudado a nossa sorte como nação de um ponto de vista de coração, de mente? Será que nós temos um povo que é um povo regado realmente a um sorriso mais aberto, generoso, ou é um povo cada vez mais angustiado, cada vez mais movido à medicação, a estruturas que a gente fala assim: puxa, como fulano está carregado, está pesado, está angustiado? Nicodemos olhava para o seu tempo e via algumas coisas que o incomodavam. Olhe para a sua Bíblia, porque no capítulo de número 2, você vai ver que Jesus começa a ser mais conhecido nos seus dias já de maturidade e ministério. Vamos voltar um pouco mais. No capítulo 1, você vai ver Jesus chamando alguns dos seus discípulos, e algumas questões são narradas a partir do verso de número 35. Discípulos de João Batista, os dois primeiros aqui, André e depois seu irmão Pedro, abandonam o seguir a João Batista e passam a seguir a Jesus. E com isso eles vão colocando o nome de Jesus mais em evidência. Primeiro no seu vilarejo para as pessoas. Depois Jesus chama Filipe e Natanael. E Natanael tem uma experiência de que Jesus o vê sem que esteja perto dele. Opa, algo sobrenatural acontece. A partir de então, irmãos, num outro momento, em Caná da Galileia, capítulo 2, aí os primeiros versículos, Jesus faz um grande milagre. Ele transforma água em vinho. Para os irmãos mais ligados à ciência, você vai ver que isso é algo extremamente complexo. Nós estamos falando de estruturas nucleares acontecendo aqui, embora a Bíblia não tenha essa preocupação de mostrar por esse prisma. Mas o fato é que em Caná, numa festa de casamento, o nome de Jesus vai sendo mais propagado. Depois disso, queridos irmãos, a partir do verso 13 do capítulo 2, a Páscoa chega e os israelitas vão para Jerusalém. Eles vão ali para celebrar aquele momento que for a sua libertação do Egito. Essa não é a última Páscoa, aquela que nós paramos para celebrar no nosso tempo. Essa aqui era mais uma Páscoa, ainda no início de ministério de Jesus. E Jesus vai para Jerusalém como todo judeu. Porém, e aqui cabe a gente ressaltar, Nicodemos era um dos líderes dos judeus naqueles dias, e Nicodemos está então em Jerusalém. E o que ele vê, o que ele presencia é um Jesus com uma autoridade que ninguém sabe explicar por quê. Jesus vai chegar no templo e ali ele encontra uma cena dessas que eu acho que você conhece bem. Talvez procissões chegando naquele lugar, gente saindo de todos os lugares daquela nação, se dirigindo para perto do templo, e o que eles encontram ali? Cambistas, gente vendendo pombo para fazer o sacrifício, gente vendendo outros animais para que se oferecesse o sacrifício naquela hora. Talvez, irmãos, de uma forma que você só pode imaginar comigo, e eu peço que você me dê licença para essa questão, gente vendendo algumas fitinhas daquele tipo, talvez o Senhor te abençoe e te guarde. Talvez gente chegando para falar assim: olha, eu quero aqui pagar a minha penitência, pagar a minha promessa, eu vim oferecer nesse tempo a minha adoração, e ali encontro um verdadeiro comércio na casa de Deus.
uma bagunça generalizada. Não era um lugar de adoração, mas era um lugar onde as pessoas vendiam a fé, aonde talvez alguns dissessem: venha, faça uma oferta, eu vou fazer uma oração especial, mais forte, mais dedicada a você. Faça a sua parte aqui, que Deus vai te abençoar e colocar sobre você uma grande bênção. E Jesus, ao chegar naquilo, ele diz: espera aí, o que está acontecendo? A casa do meu pai está sendo transformada num lugar de comércio, num lugar de superstição, num lugar onde as pessoas não vêm mais adorar, mas vêm apenas dizer para Deus: está aqui a minha parte, agora me dê a minha maior. E Nicodemos vê então Jesus descendo o chicote naquela turma, derrubando mesas, fazendo um verdadeiro furdúncio. E, irmãos, perceba comigo, um homem se levanta no meio de um grande grupo e ninguém tem autoridade para contradizê-lo. Jesus naquela hora mostra não apenas uma fúria santa, mas mostra um poder, irmãos, que nós vemos de fato, o poder do que é um crente na mão do Senhor. E Nicodemos vê aquilo e se perturba. Ora, eu sou um mestre da lei, eu sou um pastor, um professor, como que esse que vem de um lugar qualquer tem essa autoridade? E essa turma toda deixa o templo. E aí nós chegamos então no capítulo 3, porque Nicodemos, perturbado com o que havia visto, Nicodemos, ouvindo a fama de que aquele que derrubou aquelas mesas todas já tinha feito um grande sinal em Caná da Galileia, um milagre acontecera, ouvindo talvez dos seus discípulos, por exemplo, Natanael: olha, ele me viu sem me ver, ele percebeu quem eu era, sem ter tido nenhum contato comigo, ele me afirmou quem eu era. E o texto diz, irmãos, capítulo 3, versículo de número 2, que de noite, sem ser percebido, sem ser visto, porque era um grande líder, era alguém que facilmente seria reconhecido, Nicodemos vai perguntar para Jesus: mestre, ou rabi, como está aí na sua tradução, revista e atualizada, sabemos que és de fato um mestre e você só pode vir da parte de Deus, porque isso que acontece aqui não aconteceria com ninguém se Deus não estivesse com ele. Queridos irmãos, a religiosidade de Nicodemos era muito grande. Talvez ele fosse um cumpridor muito, mas muito extremo de todos os ritos. Mas perceba, ele não compreendia o que estava acontecendo naquele momento. Ele não tinha entendimento do que estava acontecendo. Ele também não quer se expor, talvez por receio do que viesse a ser interpretado, talvez porque as pessoas poderiam cobrá-lo depois, mas ele reconhecia que Jesus tinha algo de Deus nele, porque ninguém podia fazer aqueles sinais. Jesus então, irmãos, lendo o seu coração, Jesus entendendo o que se passa na mente de Nicodemos, ele lhe dá uma palavra no verso de número 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Trazendo para nós, irmãos, de uma forma bem direta, Jesus está dizendo para aquele homem: olha, ninguém pode discernir verdadeiramente o que está acontecendo, ninguém pode ter um entendimento realmente claro e profundo do que acontece na sua sociedade, no seu tempo, na sua época, se esse alguém não tiver, de fato, uma experiência genuína com Deus. Um entendimento que pode ser dado apenas pela presença de Deus sobre ele. Como isso? Fisicamente? Pergunta Nicodemos. Isso é loucura, isso é absurdo. E perceba, querido irmão, querida irmã, nos nossos dias, quando dizemos a alguém: olha, você já nasceu de novo, quando chegamos diretamente com essa pergunta, as pessoas: como assim? Por que nascer de novo? Será que eu preciso morrer? Eu estou tão ruim assim? Por que nascer de novo? Tudo que eu sei, que eu vivi até agora não presta? E veja, irmãos, que às vezes os nossos linguajares, às vezes as nossas palavras,
elas são carregadas de um viés que só está circunscrito à igreja e nem sempre as pessoas entendem. Mas se eu pergunto para um não crente, olha, você consegue discernir o que está acontecendo nesse tempo? Você consegue de fato compreender para onde nós estamos indo como nação, como terra, como gente, como ser humano? A pessoa pode não ter a resposta, mas ela está entendendo o que é a pergunta. A pessoa pode não saber para onde estamos indo e o que está acontecendo, mas ela está compreendendo o que eu falo. Jesus dá uma palavra para Nicodemos que ele não compreende. E Jesus então começa a trabalhar com aquele homem, depois que ele faz a pergunta: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus começa a expor para aquele homem, irmãos, o que é uma transformação genuína. Veja comigo, verso 5. Jesus responde para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água, que era um instrumento de purificação naqueles dias, de verdade, e do Espírito, ou seja, por um ato sobrenatural de Deus, não pode entrar no reino de Deus. A pessoa que não tem uma experiência genuína de fé, de transformação, de mudança de mente, como o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo de número 12, quem não tem essa mudança não pode entrar, ou seja, não pode estar dentro, pertencer, saber o que acontece de fato. E aí Jesus vai continuando, verso 6, olha, esse que só liga para a coisa externa, para a aparência, para as práticas religiosas mais comuns, que é aquele momento que você entra no templo, fecha os olhos quando alguém te diz para fechar, levanta a mão quando alguém te diz que é para levantar, canta uma canção quando alguém te diz que é para cantar, mas você não tem uma genuína mudança interna. Esse que nasce só de carne, só de aparência, só de exterioridade, vai continuar assim. Ele vai seguir ritos e muitas vezes, achando que porque segue esses ritos está tudo certo, ele se vê como justificado. É alguém que confia nas suas obras. É alguém que diz: eu estou andando com a massa. Se o pastor falou, está falado. Irmãos, abram os olhos. Nós vivemos isso nos nossos dias. Participa de corrente 7 semanas. E na 7ª você diz: está pago. Como as pessoas colocam em redes sociais quando vão fazer a sua corrida, fazer o seu treino, não fala no final, está pago? Nós vemos crentes achando que o exercício espiritual é isso, está pago. Levantei a mão, abaixei a mão, fui para lá, dei um abraço no meu irmão. Mas isso não pode ser visto no sentido exterior. O que o Jesus está dizendo é muito além disso, Nicodemos. Você, sendo mestre, não compreende essas coisas? Verso 7, não fique espantado de eu te dizer, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque o Espírito, o vento, ele sopra onde quer. Verso 8, você ouve a sua voz, mas você não sabe de fato de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Muitas vezes nós não temos a informação do porquê exatamente aconteceu tal coisa, e nem para onde aquilo vai caminhar, mas o fato é que nós confiamos que Deus está no controle aqui, e Deus estará no controle lá, e assim nós vamos caminhando pela mão de Deus, e Ele dirige todas as coisas. Eu não sei porque eu carrego problemas de saúde que vêm comigo. Senhor, eu sou um asmático. Senhor, eu estou diabético. Eu não sei porquê, qual o propósito, mas eu sei que Deus está comigo nesse processo, e eu não sei aonde isso vai chegar, mas eu sei que Deus está direcionando e conduzindo todas as coisas até lá. Assim é o que é nascido do Espírito. Deus está no controle de todas as coisas da minha vida, e Nicodemos não compreende isso. O verso de número 9 diz então: Nicodemos, como isso pode acontecer então? Como que eu posso nascer de novo? Como? E Jesus então, irmãos, numa palavra ao mesmo tempo amorosa, mas ao mesmo tempo um tanto irônica, Jesus diz: você é um mestre, você tem falado tanto da lei, você tem explicado isso diuturnamente para os seus alunos, mas você não consegue em verdade te digo,
E Jesus começa a falar de si próprio. Nós dizemos aquilo que de fato conhecemos e sabemos, e testemunhamos, testificamos o que temos visto. Contudo, vocês, líderes religiosos, não aceitam o nosso testemunho. E se tratando das coisas terrenas, ou seja, se você vê alguém expulsando cambistas da porta da casa de Deus e não consegue compreender por que isso está acontecendo, está sendo visto, é algo físico. E se tratando de coisas terrenas, se você vê um mundo que fala tanto de amor, mas não vive esse amor, se você não compreende o que acontece ali, como vocês vão crer se falarmos das celestiais? Aqui Jesus, irmãos, está abrindo um leque de situações. Para a igreja, irmãos, terrenamente falando, o mundo precisa ver uma igreja que reflete a vida espiritual. Um mundo que dentro do terreno vê naquilo que nós chamamos de o corpo glorioso de Cristo, a imagem, a ação. Uma igreja que hoje tenha coragem e ousadia para expulsar cambistas do seu meio. Uma igreja que tenha coragem e ousadia para entrar numa festa de casamento e ali espalhar graça e bondade. Uma igreja que de fato, irmãos, possa ver pessoas em determinadas situações e apontar direção para essas vidas de uma caminhada melhor. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, ninguém conhece as realidades espirituais de fato, senão aquele que desceu do céu, aquele que veio até nós, e ele diz, a saber, o Filho do Homem. E na sua Bíblia ainda está grifado ou marcado entre chaves aí, que está no céu, aquele que está aqui, o Filho do Homem, mas está lá também, porque não perde a sua glória. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus se referindo a um tempo que havia muita peste, havia muita morte com o povo caminhando no deserto, e o próprio Deus manda Moisés fazer uma serpente que as pessoas ao olharem para ela eram curadas. Do mesmo modo que Moisés erigiu essa serpente no deserto para curar as pessoas, agora Jesus diz, não mais a serpente, mas importa que o Filho do Homem seja erguido, visto, conhecido, que as pessoas possam olhar para ele e serem curadas dos seus males. Para que todo que nele crê tenha não apenas a vida física, mas qual vida que Jesus está se referindo aí, irmão? A vida que vai além do que nós enxergamos. Chegamos então, irmãos, ao versículo que lemos. Jesus diz então para Nicodemos, olha, você precisa de fato perceber algumas coisas. E para nós nessa manhã, irmãos, a pergunta, como conhecer a Deus e a sua vontade? Como conhecer os seus propósitos? E eu quero então, querido irmão, à luz desse versículo, expor alguns ensinamentos que todo ser humano, todo homem, toda mulher precisa observar. E o primeiro deles é a primeira frase desse versículo 16. Deus ama esse nosso mundo. Deus ama esse mundo. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que apesar desse mundo ser como ele é, como ele está, Deus ama esse mundo. Um mundo quebrado, um mundo cheio de distorções, um mundo, querido irmão, que ficou assim porque o ser humano insiste em ser independente de Deus. O ser humano insiste em ser autônomo. O ser humano insiste em que ele, homem, ela, mulher, tem todo potencial para aprender, viver, governar, desenvolver melhorias e realmente fazer desse mundo um pequeno paraíso, se nós pudermos analisar assim. A pergunta que eu fiz para os irmãos, como vemos a nossa sociedade, queridos irmãos? Se nós entendermos o que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver que é uma sociedade predadora. É uma sociedade que não tem um mínimo escrúpulo em dizer, olha, precisamos nos amar.
Criamos dias para expressar imagens desse amor. Hoje é o dia do abraço, então você sai abraçando quem você encontrar pela rua. Hoje é o dia do amigo, e aí nós fazemos versinhos, canções, mandamos aquelas fotos com um gatinho, com a língua de fora. Amiguinho, como eu te amo, você é importante para mim. Nós criamos o dia do vô, da avó, do irmão, da mãe, do pai, de todo mundo. Mas o fato é que quando nós paramos, irmãos, para ler os nossos dias, o que nós observamos é de fato gente predadora, que não importa se o outro vai perder, desde que eu possa fazer uma viagem melhor nas minhas férias com os meus lucros. Que não importa, querido irmão, se num tempo de celebração as pessoas passam fome, mas dentro da minha casa eu quero o melhor, no sentido de que eu possa realmente me fartar e dizer: tem valido a pena, como e bebo o que eu quero, visto aquilo que bem entendo, tenho o carro que eu desejei, eu vou para onde realmente me importa, e não importa se outros não têm o que eu tenho, porque no dia do abraço, com certeza ele vai ganhar um abraço, e eu vou demonstrar o amor. O amor, irmãos, que é tão falado, é tão incipiente, é tão raso, é tão superficial. Ele é apenas moldado por imagem e palavra, por videozinhos de internet, mas não é moldado de fato por uma prática que seja mais solidária. Sociedade predadora. Mas Deus ama esse mundo assim? Se você pensar a olhar as coisas não apenas como um retrato, mas passar a ver um filme, você vai voltar lá no início da história e você vai se lembrar que Deus cria um universo perfeito, organicamente funcional, um universo, irmão, irmã, em que tudo tinha de fato um contexto de funcionar harmonicamente. Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, a capacidade de se comunicar, a capacidade de ter sentimento genuíno, a capacidade de perceber a dor e trabalhar, fazer as coisas de fato funcionando. Deus cria tudo assim, até que num determinado momento, ouvindo a voz do mal, o ser humano quebra o vínculo com Deus. Movido por qual palavra? Vocês serão iguais a Deus. E essa expressão ecoa até os nossos dias. Você será como Deus. Não dê ouvidos a quem está perto de você, não se importa, você precisa ser o melhor, o mais competitivo, você precisa ultrapassar os demais. Essa vaga tem que ser sua, essa esposa é a sua, esse rapaz é o seu. Não adianta, você não pode cooperar com nada nem ninguém. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Essa é a sociedade, irmãos, mas eu estou insistindo, Deus ama esse mundo. Como? E aí, irmãos, nós precisamos entender, olhar para esse mundo, irmãos, com um olhar um pouco mais aguçado. Deus ama esse mundo, irmãos, e você vê isso na natureza, que ainda que tenha sido quebrado muitos vínculos naquele dia da queda, nós vivemos num tempo de queda, vivemos num mundo caído, vivemos num mundo encharcado de pecado, mas você consegue perceber, e o Salmo 19 vai descrever isso muito bem, que um dia discursa outro dia e proclama a glória de Deus. Deus continua presente, queridos. Quando você vai para uma praia, aquela que você escolheu, pagou o pacote durante 18 meses, e você vai, pega o ônibus com toda a sua família, tem mala até no teto, aonde puder, e você chega naquele lugar, olha, agora é tempo de descanso, que maravilha, e você vê aquelas ondas, ali está uma demonstração do que lá atrás, quando Deus criou, era muito mais lindo. Se você não pode ir para esse lugar que eu mencionei, você vai aqui para Ibitipoca, senta em frente a uma cachoeira ali, deixa o som bater, e de uma forma que você não sabe explicar, você começa a olhar a beleza, você começa a perceber aquele som, você põe a mão na água gelada e de repente o seu corpo começa a ter uma percepção de que, caramba, como isso é perfeito, lindo.
Alguns percebem isso, irmãos, quando uma comida gostosa é degustada, quando há um sentimento de pessoas tomando um café juntos e um olhando no olho do outro, preocupado, querendo ajudar, dando um abraço, expressando de fato alguma coisa do sentido de que o outro é importante, de que o outro é gente próxima. São vislumbres da graça de Deus. São vislumbres, irmãos, daquilo que Deus nos fez. Queridos irmãos, Deus ama esse mundo também no ser humano, porque mesmo pecadores como somos, mesmo caído como eu sou, eu ainda tenho condição, querido irmão, de ter afeto, de amar minha família, de amar a minha casa, o meu trabalho, de amar a mim mesmo. Eu ainda caído, pecador, eu tenho condição de estabelecer comunicação com outro ser humano, e isso é uma dádiva. Tem gente, irmãos, na loucura desses nossos dias, que acha que um cachorro vai dar um abraço no outro, bater um papo e levar lá no Parque Alves para tomar um café. Mas isso é só gente que pode fazer. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que a loucura está aumentando. Mas perceba, só o ser humano é capaz de sentar e falar: eu quero construir um prédio nesse lugar. E aí ele começa a fazer cálculos. Ele começa a ver se a estrutura do terreno tem condição de sustentar aquela construção. Ele faz o desenho porque ele quer um formato que lhe agrada, que ele seja aprazível. Ele começa a pensar: quanto que eu vou gastar de material, eu vou contratar mão de obra, eu vou me envolver. Só o ser humano tem essa aptidão. Mas eu preciso que você lembre, se fosse no tempo em que não havia pecado, isso seria elevado a uma potência absolutamente mais alta. Deus ama esse mundo ainda, queridos irmãos, porque Ele consegue fazer com que, ainda que sejamos caídos, nós experimentemos alegria. Aquela alegria que chega nessas datas comerciais, ainda assim, carregada de motivações incorretas, nós sejamos capazes de sorrir, de nos alegrar, de dizer boas festas, no linguajar da sociedade, de dar um presente de aniversário, e ainda, irmãos, que remotamente desejar o bem uns para os outros. Isso Calvino chama de sensus divinitatis, ou senso do divino, a percepção que é inata. Qualquer criança, jovem, velho, aquele mais senil, tem a percepção de emoções. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele continua amando. Isso é bom, porque traz para nós, irmãos, uma palavra para as pessoas, que ainda que estejamos numa sociedade predadora, Deus pode transformar e redimir todas as coisas. O texto continua, e a maior prova desse amor de Deus, segundo o texto, a expressão aí de tal maneira é um pouco estranha para os nossos dias, mas a palavra é: Deus amou esse mundo de um jeito tão especial, tão grande, tão absoluto. E aí vem o segundo ponto, o segundo ensinamento que nós precisamos aprender, que Ele deu o seu Filho por nós. O segundo ensinamento que precisamos aprender, irmãos, é a encarnação e a obra de Jesus. Olhando para uma sociedade predadora, afetada pelo pecado, caída realmente nas suas emoções, nos seus afetos, eis o Natal. Deus vem até o homem. Isso é fantástico. Querido irmão, querida irmã, não existe uma religião, um viés religioso nesse nosso planeta que mostre a divindade vindo até o adorador. Você pode rodar esse planeta, você pode estudar todas as religiões. Não existe nenhuma delas
que diz que aquele que é adorado, que em determinados lugares desse mundo está em estátuas colossais, em outros lugares está em templos cobertos de ouro, pedras preciosas, em outros lugares animistas está no meio de florestas, vendo árvores, vendo o sentido de natureza. Não existe nenhuma confissão religiosa que de fato traga essa matriz, como o cristianismo faz. Mais ainda, querido irmão, querida irmã, quando nós percebemos o que significa isso, Deus vindo até o homem, você vai olhar para duas coisas que eu queria chamar a sua atenção. A primeira delas, Deus, em Jesus, Ele realmente se torna um de nós. Conhece as dores que nós temos, todas elas. Conhece, irmãos, as necessidades, ansiedades, os medos, os planos, projetos, os sonhos, tudo, absolutamente tudo, porque Jesus é 100% homem, como é 100% Deus. Mas a segunda questão, você como pessoa vai compreender isso muito bem, é que Deus vem até aquele que lhe dá as costas. Deus vem até o homem que está insistentemente querendo se livrar dele, Deus. Todos nós aqui, irmãos, já vimos criança. Eu tenho uma filha de 2 anos. E a hora que ela se sente assim, mais plena, no meu olhar, é quando ela faz aquilo que dá na telha dela. Se você leva ela até uma piscina, ela quer pular sozinha. Ela não sabe que vai se afogar, mas ela quer pular. E ai de você se insiste em dizer não. Ela quer subir escada, e ela já sabe que tem um corrimão, mas ela quer subir escada sem ninguém para colocar a mão. Sexta-feira de manhã estávamos eu, a Aline, minha esposa e ela andando no calçadão. E o que ela quer? Sozinha, não dou a mão para ninguém. E ela vai. De repente ela para. Cadê pai e mãe? E nós estamos mais atrás assim, braço cruzado, olhando e rindo. Mas o que ela quer? Ser independente, livre. O medo faz com que volte, mas o desejo é: eu controlo as coisas. 2 anos de idade. Pai e mãe, lembra do seu filho adolescente quando te pedia para chegar às 3 da manhã em casa para aquela festinha com os amigos? E aí você, cuidadoso, não, esse horário não, 10 horas aqui em casa. E aí começa a negociação. É assim, irmãos, ou era só lá em casa? Mas por quê? Vai levar no colégio? Não, me deixa aqui na esquina, daqui eu vou sozinho. E são coisas tolas num certo sentido, irmãos, mas a gente pode se aprofundar mais. Quantas vezes fomos orientados a não fazer tal negócio, e ao invés de parar, ponderar e pensar: eu domino isso aqui. Fulano, cuidado, esse casamento pode não ser o melhor. Não, mas é a minha vez, chegou a minha hora. Bora. Irmãos, Deus falava com o ser humano: você está liberado para comer de tudo, só não toca nessa questão. E não era pelo fruto, não era pela circunstância, mas era pela obediência, era pelo ter realmente o ouvido e o coração aberto. Irmãos, e a prova que Jesus, quando vem, nós continuamos lhe dando as costas, e Ele continua nos servindo, nos amando. Ele, numa sociedade em que Ele expulsa os cambistas, logo depois Ele vai curar alguém, Ele vai estender a mão para alguém. Ele cura 10 e um só volta para agradecer. Ele vê amigos levando um cidadão, colocando pelo teto dentro da casa, e ali ele estabelece graça para aquela pessoa. Esse Jesus, irmãos, diante de um outro que estava naquele momento diante da cruz dele, zombando dele, ele estende perdão e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso.
Esse Jesus, irmãos, nos nossos dias, continua perdoando, continua nos visitando, continua vindo a uma sociedade predadora e dizendo: é tempo de mudar, eu estou aqui para oferecer redenção, quero mudar a sua caminhada. E a igreja precisa ser a continuidade disso, querido irmão. Se você observar o versículo de número 17, veja que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, para que julgasse, para colocasse esse mundo para fora, mas para que o mundo fosse o que está escrito na sua Bíblia? Salvo. A mensagem que a igreja precisa levar é sempre essa, de salvação. A mensagem, irmãos, que nós precisamos levar para esse tempo nosso é de mostrar para as pessoas: vejam o nosso tempo, mas ainda é tempo de salvação. Nós precisamos dizer ao povo, irmãos, ainda é dia, e enquanto é dia é tempo de voltar para casa, é tempo de se voltar para Deus. Essa é a questão, irmãos, da prova, a encarnação e obra de Jesus. Traga para o seu coração isso, meus irmãos. Jesus é uma pessoa. Jesus não é um espírito solto, evoluído, como dizem muitos por aí. Jesus não era alguém que não se encarnou, que veio, é apenas uma sombra, uma emanação. Jesus foi alguém de carne. E historiadores, tanto judeus quanto outros romanos, confessam e declaram a vinda daquele que era conhecido como Jesus, que fez muitos sinais, que andou naquela Palestina, que fez realmente atos e muitos atos de bondade e de graça. Jesus é uma pessoa, queridos irmãos, e nos seus atos ele viveu a justiça plena, amando o rico, como está aqui nesse texto, mas no capítulo 4 de João, amando uma mulher pobre, marginalizada. Jesus é o que vem para o rico, é o que vem para o pobre, é o que vem para o negro, é o que vem para o branco, para o amarelo, para o azul. Jesus veio para todos, para se mostrar como Filho de Deus e bênção para nós. Quantos nesses nossos dias, irmãos, fazem cortes? Não vou pregar o evangelho, fulano tem um coração muito duro. Meu irmão, tire isso da sua mente. Não vou pregar o evangelho, essa pessoa é má demais. Quem somos nós para exercer esse tipo de juízo? Preguemos. E se o Senhor quiser salvar, amém. Se o Senhor quiser rejeitar, amém. Porque de Deus são todas as coisas e todos nós. Uma vida de entrega, meus irmãos, e não um dia de entrega. Nós precisamos de viver o Natal todos os dias e não apenas num momento no ano. Jesus, irmãos, viveu e olha, sendo Deus entre nós, tinha uma vida de oração. Quantas vezes a multidão chegava, e aí, na minha cabeça, era a hora de Jesus apenas dar uma palavrinha, é o apelo. Jesus largava a multidão para estar diante de Deus. Nós precisamos entender nesse tempo qual que é o nosso papel como igreja. Podemos fazer momentos, irmãos, lindos, celebrativos, como ontem, louvado seja Deus. Mas se tem algo que a igreja precisa retornar, é para os joelhos, para uma vida de oração para esse nosso tempo. Orar por essa cidade, irmãos. Essa cidade é nossa. E quando eu falo nossa, não significa que nós vamos fincar uma bandeira e declarar propriedade. Essa cidade é nossa porque Deus nos deu a cidade para orarmos por ela. Para orar pela prefeitura, para orar pela Câmara de Vereadores, para orar pelos policiais, para orar pelos presos, para orar pelos hospitais, pelas escolas, para orar pela sua rua, pelo seu bairro. Aquele seu vizinho mais mala do mundo, você precisa orar por ele, porque foi isso que Jesus fez, e ponto. Mas nós colocamos, irmãos, a nossa simpatia na frente. Não gosto, não vou orar. Nós colocamos, irmãos, os nossos projetos na frente. Eu preciso resolver tal coisa, depois se der eu vou orar. Nós colocamos muitas vezes, irmãos, as nossas emoções na frente. Não estou bem, não vou orar. Mas a palavra do Senhor é: orai sem cessar. E olha para Jesus como fez isso. Porque Ele não veio para julgar o mundo, mas Ele virá para julgar o mundo. Mas quem vai julgar é Ele, não a igreja. Irmãos, Jesus viveu uma vida de oração e uma vida de adoração.
pegava no pão e louvava a Deus e repartia. Jesus ia até o templo para estar, ensinar, para adorar o Pai. Quantos exemplos nós muitas vezes perdemos. Mesmo com esse sistema viciado, pastor, mesmo com essa sociedade que nós estamos, sim, meu irmão, porque Jesus, ele é chamado de Redentor, porque ele redime todas as coisas. E Jesus pode redimir nossa sociedade. Jesus conserta a vida pessoal. Jesus muda a minha vida, eu, indivíduo, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nos meus questionamentos. Jesus muda. Mas Jesus também pode mudar as minhas relações, irmãos. E a partir de atos sinceros, o Senhor pode realmente semear coisa nova na vida de alguém perto de mim, de um companheiro de trabalho, de um irmão aqui na igreja, quando nós nos encontramos, conversamos. Mas a última questão que eu gostaria de comparar e contrapor diante desse texto, o último ensinamento desse versículo de número 16, irmãos, é que em Jesus, Deus concede vida para a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que, a fim de que todo aquele que crê não venha perecer, não venha se esvair, não venha se dissolver, mas venha ter vida eterna. O relacionamento pleno, irmãos, com Deus, ele se dará no cosmos, no universo restaurado, redimido. Deus vai renovar todas as coisas. Mas o nosso papel é buscar e conhecer a Deus hoje, se entregando, confiando, buscando conhecer mais a Jesus, que é Deus conosco, o Emanuel, para que, irmãos, dia a dia, tendo fé, olhando para aquilo que é a promessa, que é a restauração plena que haverá, nós possamos anunciar para as pessoas que há sim possibilidade de vida e de mudança. Esse texto, queridos irmãos, ele é um texto que desde pequeno eu via em programas de TV, assistindo jogos, por exemplo, Copa do Mundo. Me lembro da Copa de 82, eu era um garoto, e aí quando filmava alguma coisa de arquibancada, alguém com uma faixa, John 3,16. Outra Copa vem, e várias vezes, em vários jogos eu vi aquilo, e eu era despertado. Olha lá alguma coisa da Bíblia, garoto crente, vinha na igreja, os meus amigos, maioria absoluta, ninguém crente. Mas quando eu vi aquilo, opa, tem um outro do outro lado do mundo, falando da palavra, falando da Bíblia. Nos nossos dias, eu acho que isso é proibido, a questão de entrar com faixas, cartazes, qualquer coisa assim, mais desse teor. Mas aonde estão, irmãos, as visões, os vislumbres, alguém olhar e de repente falar assim, João 3,16, eu vou ver o que é isso. Onde estão as vozes, irmãos, declarando que Deus ama esse mundo e que ainda que ele esteja caído, quebrado, despedaçado, há tempo, há oportunidade, ainda pode se voltar? Aonde estamos nós, irmãos, se não podemos levantar cartazes? Algo de novo, criativo precisa acontecer para que as pessoas ouçam. Onde estão nossas redes sociais, irmãos? Aonde talvez as pessoas não vão ver aquela nossa foto que nós nos preparamos tanto para tirar, mas de repente vão ler na nossa vida que de fato Deus nos ama a tal ponto de enviar o seu Filho por nós, e nós carregamos a expectativa, a espera, o aguardo da vida eterna com o Senhor. Sabe, queridos irmãos, o que acontece aí no restante desse texto é que Jesus começa a explicar para Nicodemos a situação daqueles que não creem. Quero dizer para você que muitas vezes nós somos apressados em condenar as pessoas. Mas olha para o texto, versículo 18, quando Jesus diz, olha, quem não crê no Filho
aquele unigênito enviado por Deus, ele não é julgado. Por quê? Porque o que não crê, ele já hoje presencia a questão de estar longe de Deus. E isso por si só já é um grande julgamento. Porque ele não crê naquele que veio trazer vida, trazer de fato redenção. Verso 19, o julgamento é esse: a luz está aí, está no mundo, mas os homens têm amado mais a escuridão, mais a cegueira, mais a questão de estar ausentes da presença de Deus. Por quê? Porque as suas obras eram más. As trevas realmente precisam ter o contraponto da luz. Aí ele vê, verso 20: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Perguntei para você no início, quem é Jesus para você? Talvez você possa começar a pensar se havia de fato um tempo em que você andava sem ter os seus olhos abertos, mas hoje você vê de fato luz na sua caminhada. E na luz nós temos percepção dos pecados, das crises, dos medos. Na luz, irmãos, fica claro quem nós somos, os nossos traços, os nossos olhares. O texto diz que aquele que pratica o mal, ele foge da luz, ele prefere ficar nas sombras, porque ele não quer que sejam arguidas, perguntadas, questionadas as suas atitudes, os seus pensamentos. Mas veja só quem conhece a luz, verso 21. Quem pratica a verdade, ou seja, se confessa como pecador, como limitado, como alguém que é carente de Deus de fato. Não alguém que se levanta pensando assim, não, eu sou uma pessoa acima da média, eu sou bom demais, mas de fato se vê como é. Quem pratica a verdade, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar da luz do Senhor, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque agora elas são feitas em Deus. Meu querido irmão, quando aquela conversa termina, aqui nesse versículo, Nicodemos sai confuso, pensativo, olhando para a sua caminhada como um mestre da lei, mas que não enxergava nada daquilo, e agora ele está numa crise. O que eu creio que acontece é que Nicodemos vai pensar e vai orar. Nicodemos aparece de novo, irmãos, lá na crucificação. E agora ele já vai aparecer como um contraponto para os seus pares fariseus. Alguém que está disposto a dialogar, a realmente colocar para os seus pares a visão que ele tinha das coisas. Chegou até a ser acusado num certo momento, mas há indícios de que de fato ele se entrega a Jesus. Diante dessas pregações que você tem ouvido na nossa igreja, irmão, irmã, o que tem acontecido na sua vida? Nós estamos caminhando para o final desse ano. E esse é um exercício que precisa ser feito. Domingo passado nós pregamos aqui, texto de Isaías: vinde, arrazoemos, vamos pôr as cartas na mesa. Hoje eu quero perguntar para você, olhando para Nicodemos, olhando para a palavra que Jesus fala com aquele homem, irmão, irmã, o que tem mudado na sua caminhada? O que tem acontecido? 2021 está fechando. Você realmente tem se colocado diante do Senhor e dito: Senhor, talvez eu não esteja percebendo, mas ilumina a minha caminhada, porque eu quero ser um servo, uma serva melhor. Eu quero ser um crente, uma crente melhor, e em todos os desdobramentos disso. Querido irmão, querida irmã, olhando para a nossa sociedade, o que nós esperamos para o próximo período? E aqui vai, será que nós seremos atingidos pelo pessimismo, pelas desconfianças, pelos debates cada vez mais agressivos?
Será que nós seremos, irmãos, levados e vamos tomar um partido? E vamos passar a ser aqueles que atacam? E vamos passar a ser aqueles que entram numa briga a ponto de cortar relações com pessoas que amamos porque pensam diferente de nós? Ou será que nós vamos olhar para o exemplo de Jesus, que aqui conversa com um fariseu, que lá no final é o grupo que vai liderar a sua crucificação? Jesus que entra no meio dos saduceus, um outro grupo. O Jesus que fala com uma mulher que é samaritana, que era detestada pelos judeus. Mas o Jesus também que fala com um figurão da alta sociedade. E Jesus não se deixa corromper por nada nem ninguém, nem por ideologia, nem por religiosidade, nem por fome, nem por sobra. Um Jesus que visita um homem chamado Zaqueu, que era alguém execrado pelo povo. Um Jesus, irmãos, que cura paralíticos. Um Jesus que chega perto de leprosos, que a sociedade evitava até mesmo mencionar os nomes. Nós, como igreja, irmãos, vamos andar como nessa nossa cidade? Nós, como crentes, seremos ascetas, não entramos em lugar nenhum, não falamos com ninguém, não conversamos sobre política, nem sobre futebol, porque afinal de contas, ou será que nós vamos buscar ser mais sábios, amar, regar as nossas conversas, a oração e a adoração, e de fato lançar semente de transformação nessa vida? Vamos orar? Nosso Deus, louvado seja o Senhor pela palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua conversa com Nicodemos foi registrada para que pudéssemos aprender hoje.